Olá, boa noite. Melhorando a luz. Boa noite. Vamos aguardar os nossos seguidores entrarem. Hoje o nosso tema é muito interessante. O nosso tema é amor, sexo e sexualidade. Já está na hora de você aprender a diferença sobre esses três, não é isso? Vamos aguardar as pessoas entrarem. Os nossos primeiros 5 minutos é de tolerância, é de aguardo. Vamos lá, já temos uma pessoa online. Quem é? Deixa eu ver que vai aparecer aqui. Deise da Paz, boa noite. Obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Estamos aí esperando as pessoas entrarem. Marilza, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Hoje o tema vai ser amor, sexo, sexualidade. Vamos aprender a diferença entre esses três. Ok? Apertem os coraçõezinhos aí. Marcela Sereno, boa noite. Seja bem-vinda. Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo. Os nossos 5 primeiros minutos são para aguardar as pessoas entrarem. Se vocês quiserem apertar os coraçõezinhos aí, apertar o aviãozinho para chamar a galera, eu fico muito feliz. Josiane, boa noite. Catiene, tudo bem, Catiene? Bárbara, boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando, apertando o coraçãozinho e chamando as pessoas através do aviãozinho. Hoje eu tô toda inho, né? Coraçãozinho, aviãozinho. O tema de hoje é amor, sexo e sexualidade. Vamos aprender a diferença. Márcia, boa noite. Mariana, boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar as pessoas entrarem aí. Boa noite, Josi. Vamos esperar as pessoas. Enquanto isso, chamem quem vocês querem que participe da live. Apertando aí. Tô bonita, Bárbara? Obrigada. Hoje eu tive tempo de fazer outra maquiagem, gente. Olha. Essa ficou show, né? Tô aprendendo, hein? Quando eu sair dessa quarentena, o que vai acontecer comigo? Vou aprender... Vou ser uma maquiadora, né? Vou aprender a fazer treinos de exercícios em casa e vou emagrecer, que eu já perdi 12 quilos, né? Oi, Verônica. Oi, Vanes. Oi, deixa eu ver, peraí, que passou aqui. Nanda Louro. Ivana, boa noite. Vamos lá. Obrigada, Marcela. É isso, tô aprendendo, né, gente? A quarentena serve pra gente melhorar em algumas coisas, né? Então, maquiagem eu tô aprendendo. E essa foi rapidinha de hoje. A de ontem demorou. A da última live demorou. Mas dessa foi rapidinha. Quanto mais a gente faz, lembra que eu falei? Mais a gente aprimora e mais a gente melhora. E a gente não vai olhar as cacas do nosso resultado anterior. Uma vez que, se a gente está aprendendo, a gente precisa olhar para trás, identificar o que falhou para a gente ser melhor na próxima vez. Nada de se cobrar tanto, né? Mas isso é de outra live aí. Quem não viu autossabotagem, eu sugiro que vocês acessem o YouTube, terapeuta Tatiane Lima, para vocês terem acesso à live de autossabotagem e todas as outras. Também está no IGTV, tá? Faltam 3 minutos aí, convidem seus amigos. Meu óculos está... Eu tô ceguinha, não consigo ler se eu tirar o óculos, mas vamos. Aguardando aí os nossos 3 minutos. Quem tá preparado para entender a diferença entre amor, sexo e sexualidade? Quem tá? Levanta a mão aí. Bota um eu! Isso muda a nossa vida, gente. Isso muda a nossa vida. Quem tem filho, prestem bastante atenção nessa live, né? Porque a gente tem que proteger os nossos filhos dos abusadores, né? Porque o sexo, ele permeia, né, todas as idades. Mas eu vou falar oficialmente às 21h05 sobre isso, né? Então, o sexo e sexualidade e amor é um assunto para todos os públicos. Até para aquele público que está dentro da barriga da mamãe ainda, tá? Então, é um assunto para todos os públicos. Não que o público menor de 18 anos possa estar aqui na live porque eu falo palavrão, então eu não oriento chamá-los, não. Estou dizendo que é uma informação para que vocês tenham e para que vocês consigam aí lidar bem com isso, tá? Nossa live aqui tem palavrão, então tem palavras de baixo calão, né? Então é melhor que... Não precisa ser 18 anos não, mas
14 anos para baixo, melhor que não assistam, tá? Até porque João tem 14, ele assiste, ok? Então, nos últimos minutos aí, aguardando a entrada das pessoas para a gente iniciar o nosso bate-papo sobre amor, sexo e sexualidade. Passou da hora de nós aprendermos a diferença desses três, certo? Vamos lá, falta um, apertem os coraçõezinhos e o aviãozinho para a gente começar aqui o nosso bate-papo. 4, cadê? Minuto demora a passar, né, gente? Vamos aguardar. Verônica, eu falei com você, Verônica? Não lembro, boa noite. 21h04, vamos aguardar. Coraçãozinho apertando. 21h05, meu oficial, boa noite para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão ver essa live depois. Amor, sexo e sexualidade. Está na hora de nós aprendermos, ou melhor, já passou da hora de nós aprendermos a diferença entre esses três tópicos que eles acabam se entrelaçando, porém são tópicos distintos, ok? Primeiro, vocês querem a parte boa ou a parte ruim? Vamos falar da parte boa. Vou falar da parte boa primeiro, que a live pega fogo no final mesmo, né? A gente sabe. Então vamos falar da parte boa. Qual é a parte boa primeiro? A gente vai falar do amor. O amor é um sentimento. Vamos dizer que o amor seja o maior de todos os sentimentos. Já tem a máxima aí de Jesus Cristo, né? Amai uns aos outros como a ti mesmo. Então o amor é a máxima de todos os sentimentos. É dentro do amor que existe respeito, consideração, carinho e afeto. Tudo de sentimento bom tá dentro do amor, tá? Então, digamos assim, se eu admiro alguém, tem um pouquinho de amor ali na minha admiração. Se eu sou apaixonada por alguém, tem um pouquinho de amor ali nessa minha paixão. Então, o amor, vamos dizer que ele não só permeia, mas como ele é a base de todos os sentimentos bons, tá? Como a natureza trabalha para o equilíbrio, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, a gente trabalha com polos. Polo positivo e polo negativo. Qual é o polo negativo do amor? Ódio. Qual é o polo negativo da admiração? Inveja. Qual é o polo negativo do respeito? Desrespeito. Né? E assim nós vamos trabalhando. E vocês podem perceber aí que existem muitos relacionamentos que começam num amor louco e ele se torna ódio. Né? Justamente porque existe esse polo negativo e o polo positivo. Então, falando do amor, ele já nasce, o amor nasce com a nossa vida. A nossa vida é amor, né? Então, assim que a gente faz plim na barriga da nossa mãe, a gente já vem com amor, já vem preparadinho com amor, né? Para trazer isso aí para o planeta. Aí, vocês, dependendo da crença de vocês, vão acreditar que Deus que dá amor, o universo dá amor, ou o fator criador dá amor, enfim, não importa, a gente não tá falando de crença nem religião aqui, tá? O fato é, nós nascemos já com o amor. Todo desdobramento de sentimento vem depois. Vem com os nossos entendimentos, as nossas visões de mundo. Lembra da autossabotagem da live de terça-feira, né? Então depende das nossas percepções, enfim. Uma série de coisas para a gente desenvolver esses outros sentimentos relacionados, ok? Então, amor é um sentimento que todo mundo tem. Ai, mas e aquelas pessoas que matam, que roubam? O amor mudou o polo. O amor foi pro ódio, foi pra revolta. Mudou o polo, tá? Então, vamos entender que todos nós possuímos essa régua de sentimento dentro da gente. Ou eu posso tendenciar a minha vida para o lado do amor, ou posso tendenciar a minha vida para o lado do ódio. E depende de quê, gente? Depende das dores que estão impressas na minha alma, depende dos traumas que eu me relacionei durante minha infância e durante minha vida. Enfim, depende de uma série de coisas para a gente decidir. Lembra que é uma escolha, né? Para a gente decidir o caminho que a gente vai seguir. Então, o amor é lindo, né? Tem até um que mata é a falsidade. Sim, a falsidade está em outro polo. Está em outro polo da sinceridade, tá? Então,
todos nós, seres humanos, até aquelas pessoas que cometeram os piores crimes, elas possuem amor dentro de si, só que está num polo diferenciado, tá? Então, mesmo que tenha cometido crime, essa pessoa sente amor por alguém. Talvez tenha cometido um crime contra alguém que ele nem conheça, mas ele ama a mãe, ele ama o filho. Então, antes da gente se tornar um ser tão duro, né, a gente precisa entender que o amor está ali de alguma forma. Mas isso é mais complicado, precisa de uma evolução maior, a gente não vai entrar nesse mérito aí não, tá? E aí eu aproveito até para explicar aqui para vocês o porquê que eu faço projeto social com infratores e com menores infratores, justamente por eu saber, por eu ter aprendido que ali existe amor. Então há uma possibilidade de virar aquela chave, sim. Lembra que eu falei? Nunca é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, mas se as pessoas se propuserem a auxiliar, talvez, quem sabe, né? A gente muda o mundo de alguém, de uma pessoa só, já é uma mudança incrível. Se cada pessoa mudar a vida de alguém, a gente já tem a metade da população mudada aí, tá? Então, amor é o melhor dos sentimentos, amor é base de todos os sentimentos bons, mas também tem a parte negativa que funciona nos polos negativos. Tá tudo certo até aí, né? Molinho, falar do amor é ótimo. Agora vamos falar de sexo. Depois a gente... Guardem isso aí, porque depois a gente vai voltar com o amor. Agora vamos falar de sexo, tá? Muita gente começa a confundir quando a gente fala de sexo e sexualidade, tá? Então, assim, é importante entender que sexo se refere à definição dos nossos órgãos genitais. O pênis, a vagina e nossos aparelhos reprodutores também, ok? Sexo é o conjunto de órgãos que fazem com que o ser humano reproduza um outro ser humano, ok? Sexo, beleza, tá? Também pode ser compreendido, pode ser chamado de ato sexual. Então a gente tem aqui o sexo, que é a composição fisiológica do corpo que engloba os aparelhos reprodutores, feminino e masculino, tá certo? Ato sexual é a utilização desses órgãos com outras pessoas. Ato sexual é isto, tá certo? É a diferença. Agora, sexo, aí eu falo de gênero, feminino e masculino, porque eu estou me direcionando ao órgão genital e ao aparelho reprodutor dessas pessoas, ok? Agora, sexualidade. O que sexualidade é? Sexualidade, gente, é tudo que a gente pode sentir, tudo que faz ativar as sensações do nosso corpo. Lembra na live de autossabotagem? Quem não viu, pode ir lá voltar e ver depois, né? Agora não saia daqui, por favor. A sexualidade, ela está relacionada aos pontos sensoriais do nosso corpo. Pra deixar a gente confuso, tem o mesmo nome, né? Sexualidade e sexo parece a mesma coisa, mas é só uma confusão. Vamos chamar de criatividade, ao invés de sexualidade, só pra gente entender um pouquinho essa diferenciação aí, tá? Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente vive, acontece no nosso corpo também, tá? Então, não é possível separar a sexualidade do nosso corpo. Lembra que eu falei que lá dentro do útero a gente já vem com amor? A sexualidade ali, já que sexualidade é o ato de sentir, olha onde a sexualidade também está. A sexualidade é a base do sentimento, que é base amor, ok? Então vamos caminhando assim. Então eu já nasço com a sexualidade e eu já nasço com amor, ok? E vou co-criando os órgãos dentro do útero da minha mãe para que transforme num órgão reprodutor, ok? Então os órgãos reprodutores vêm depois da sexualidade e depois do amor. E aí a criança nasce prontinha lá com os 3 pontos, ok? Beleza. A sexualidade é tão importante na nossa vida, ela é vital, criativa, né? É a única energia que nos dá a capacidade de criar um outro ser humano. E existe um conceito da Organização Mundial de Saúde sobre sexualidade. Eu botei ele aqui para eu ler para vocês. É assim: a sexualidade faz parte da personalidade de cada um.
é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Então, gente, sexualidade está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente sente, não necessariamente o ato sexual, ok? Voltando para o artigo, para o conceito, sexualidade não é sinônimo de coito, não é sinônimo de relação sexual. E não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Então, eu posso estar usando a minha sexualidade quando eu tiro uma nota boa na prova e... Nossa, eu tirei 10, eu não acredito! Olha aqui minha sexualidade. Eu estou sentindo. O que a minha sexualidade ativa? Ativa os meus hormônios da felicidade, os hormônios do amor. Aqueles neurotransmissores que eu falei na live de vícios. Dopamina, lembra disso, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e mais um aí que agora não tá vindo da minha cabeça. Então, o que a gente precisa entender aqui? A sexualidade é base de tudo. E o amor como sentimento também é base de tudo, tendo o ato sexual ou não. Vamos voltar? Sexualidade é muito mais que isso, é uma energia que motiva a encontrar o amor. Então, sexualidade, lembra que o amor é base, sexualidade também? Ela fica buscando o amor, porque sexualidade mais amor, a nossa vida explode de felicidade. Que maravilha, né? Os movimentos das pessoas, como as pessoas se tocam, como elas são tocadas. A sexualidade ela é capaz de influenciar os pensamentos, os sentimentos, as ações e as interações. E, portanto, a saúde física e mental do ser humano está conectada diretamente à sexualidade, tá? E aí eles dizem, se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Vocês já repararam que o nosso sistema de saúde só trata do corpo? Vocês já repararam a quantidade de profissionais que existe para tratar da mente? É muito pouco. Tem muito mais profissional para tratar de doença de corpo do que tratar de doença de mente. Só que 85% das doenças do corpo são ocasionadas pela doença da mente. Então nós deveríamos ter um número muito maior de profissionais ligados, interagindo com o tratamento da mente. Imagina se a gente tem uma quantidade enorme de profissionais que tratam a saúde sexual e outro que trata a saúde mental. Nós teríamos pouquíssimas doenças relacionadas ao emocional. Por quê? Tratando a saúde emocional e a saúde sexual, o corpo não teria motivos para gritar, eu estou doente. Entende? Nos meus atendimentos, né, o que mais tem é transformação de insônia. O que mais tem, a gente passa uma técnica. A pessoa que tem insônia há 10 anos, a gente passa uma técnica, a pessoa segue, ela para de ter insônia. Por que isso, gente? Porque insônia é doença da mente. Porque insônia é doença da sexualidade também. Então, hoje, infelizmente, nós temos um comércio, né, que não nos auxilia nesse processo de tratar a mente das pessoas, de tratar a energia sexual das pessoas. Infelizmente existe, vocês sabem disso, né? Mas, enfim, a gente trabalha para ter mais terapeutas, mais psicólogos, mais... Todas as pessoas que tratarem a mente das pessoas, né, que auxiliarem nesse processo, a gente vibra muito para que tenha. Né? Eu sou a louca da indicação da terapia da PNL. Eu sempre falo, você tem o dom de ser terapeuta, vai procurar o curso X, porque assim, o mundo precisa de pessoas que tratam a mente das outras, que tratam a parte sexual das outras. Na live anterior, eu citei a massagem tântrica para tratar os estímulos e os pontos sexuais, e se vocês quiserem o cupom, só me chamar no privado, ele tá valendo ainda, porque é o tratamento da saúde da sexualidade, tá? Mas eu já falo disso rapidinho, daqui a pouco. Então, o que a gente precisa entender aqui? A saúde da sexualidade, do corpo, ela é tão importante quanto a saúde mental.
E se a gente tiver em desequilíbrio com isso, a gente pode até ter momentos de prazer, de felicidade, mas a gente não consegue sentir. Lembra da live da depressão? Quando eu disse que a pessoa está desprovida de sentir? Por quê? Porque a energia de sexualidade está parada. Ela tem amor, ela tem tudo, ela tem consciência de que ela tem tudo, mas a energia sexual dela está travada e ela não consegue sentir. E as pessoas não falam assim: poxa, você tem casa, você tem família, você tem um filho lindo, você tem dinheiro, você tem isso, seu marido te ama e você tá nessa cama? Tá naquela cama, porque a saúde sexual dela está abalada, está parada. E a gente não tá falando de ato sexual, tá? Porque o ato sexual, às vezes, ele não ativa a energia sexual, tá? Depende da forma como ele é feito. Então, gente, o que a gente precisa entender aqui a gente precisa se respeitar, primeira coisa, tá? E agora eu vou explicar como que a gente precisa se respeitar. A gente só não se respeita porque a gente não tem conhecimento de como funciona aqui no nosso corpo. Então vamos lá para a explicação de como surge essa sexualidade e como se transforma no ato sexual. Bora? Partiu. Vamos lá. Então assim, a criança já nasce com a sexualidade, já nasce com os órgãos genitais, né? Mas até uns 3 anos de idade, 3 anos e meio, aqueles órgãos ali não tem nenhum tipo de sensação. Por que não tem? A mesma coisa que eu coloco a mão no meu nariz aqui, se eu colocar a mão na minha vagina com 3 anos e meio de idade, com 3 anos, eu sinto a mesma coisa, uma pele, né? Uma pele. Só que com 3 anos e meio de idade, o que começa a acontecer? Para vocês entenderem, no nosso sistema da medula espinhal, tá? Ela vai tomando forma e vai... Tem uma palavra técnica que eu preciso usar, vai mielinizando. Que é isso? Imaginem um fio de cobre, onde ele está recebendo uma capa. E quando essa capa chega, a gente começa a sentir. Fora isso, a gente não estava sentindo absolutamente nada. Quando essa capa chega lá na nossa região sacral, a gente começa a sentir. Então, isso acontece com 3 anos e meio de idade. Entre 3 anos e meio e 5, tem algumas crianças. É aí uma média, tá, gente? E aí, o que passa a acontecer? Aquilo que eu colocava a mão e era só uma pele, eu passei a sentir alguma sensação diferente. Sensação essa que eu nunca senti na minha vida, né? Até porque eu tenho 3 anos e meio de idade. E aí, inicia-se uma curiosidade. E eu coloco o dedo, a gente chama de choquinho mágico, eu coloco o dedo, eu sinto uma coisa boa. E que legal, a criança coloca, e que legal. E aí o momento em que a criança começa a se tocar, a se sentir, a se descobrir, tá? Aí, gente, um alerta muito grande para os pais, até para quem não tem filho, para quem tem amigo que tem filho. É imprescindível que converse com a criança e diga: só você e mamãe podem... Mamãe só pode botar a mão aí para lavar, mas só você pode botar a mão aí. Ninguém pode botar, isso é seu segredinho, tá? Se alguém botar a mão aí, você fala pra mamãe, conta o segredinho que alguém botou a mão no seu segredinho, no seu pipiu, da forma como vocês acharem melhor. Por que, gente, eu tô falando isso? Aí é uma parte bastante polêmica. Se a criança... Então, esvaziem-se de tudo que vocês já ouviram falar na vida para me ouvir. Se a criança coloca o dedo lá e ela gostou da sensação, se outra pessoa coloca o dedo lá, ela também vai gostar da sensação, não vai? Só que esse toque na criança não tem nada relacionado com pornografia na mente dela. Ela não sabe. Ela não sabe o que é ato sexual. Ela não sabe o que é prazer de sexo. Ela não sabe. Então, mesmo que para a criança essa sensação seja boa, ela continua sendo mecânica. É um toque mecânico. É um toque que não está relacionado com pornografia e não está relacionado com ato sexual. É aí que a gente precisa
fortalecer os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles entendam que aquele ali é o segredinho dele. Por quê? Vou explicar para vocês. Um ponto muito interessante existem adultos que lá nesta fase foram tocados, lá nessa fase que ele era criança, foram tocados por adultos, e isso gravou-se na memória deles como uma sensação boa, tá? Porque de fato é uma sensação boa, porém mecânica para a criança, não tem nada relacionado aqui. Esta criança lá de trás, que foi tocado por um adulto, cresceu, certo? Cresceu. E ele passou a acreditar que este toque, se ele fizer em uma criança, ele vai proporcionar uma sensação boa para esta criança. E de fato vai proporcionar. O grande problema é que ele já possui a pornografia, o ato sexual aqui, e ele cria fantasias com essa criança. Nós estamos falando de pedofilia, tá? Quando se dizem que pedofilia é uma doença, é um transtorno, tá, gente? É um transtorno psicológico, psiquiátrico, melhor dizendo, desculpa. E aí, o que acontece? Por isso, de novo, eu peço, cuidem das crianças de vocês. Tomem conta delas. Por mais que seja uma pessoa de confiança, a gente não sabe o ato sexual, o sexo, o que a sexualidade representa naquela cabeça. A gente não sabe. Então, criança, lembra que eu falo em todas as lives? Criança pode tudo desde que seja orientada, desde que tenha segurança, desde que tenha alguém para defendê-la. Tá? Porque os atos de pedofilia, os atos de abuso sexual, gente, isso é problema de saúde pública. Acontece em milhares de famílias, tá? Então, assim, se tem alguma pessoa aqui que foi abusada quando criança, tá? A culpa não é da criança. Não é, de jeito nenhum. A criança pode sim, naquela época, ter sentido prazer do toque. Não é da criança. O filho da puta que é o adulto, que tá com transtorno, que acredita que aquela porra que ele bota a mão ali, ele tá dando prazer pra criança. Tá, gente? Desculpa, mas tem hora que não dá pra não xingar. Porque é uma situação, eu tenho um filho, quem tem filho aí sabe, esse negócio bate diretamente nas nossas dores, né? Na nossa dor não, na nossa revolta, né? Mas entendam, o que a gente pode fazer? A gente pode defender os nossos filhos de qualquer pessoa. Olhar o nosso filho é mais do que a nossa obrigação, tá? Então eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso, um caso verdadeiro, onde nossa escola tem autorização para falar sobre esse caso. A gente só não fala nome, tá? Mas a gente tem autorização por escrito para falar desse caso. Porque foi um caso, assim, que virou estudo devido às conivências que a gente encontrou nesse processo, tá, gente? Então, assim, existe uma família onde o pai e a mãe desta família, né, moram no mesmo quintal dos avós desta criança, que hoje não é mais criança, tá? A menina hoje deve estar com... A gente está em 2020, ela tinha 35, ela deve estar com 38, tem uns 3 anos isso, tá? Então, vamos lá. A menina, que era uma criança, tinha os pais dela. Os pais dela moravam no quintal dos avós maternos. E os avós maternos tinham uma condição de vida muito boa, excelente, tá? A menina filha única, os avós maternos, uma condição excelente. O pai da menina nunca trabalhou. Então, quem sustentava a família da menina, que era o pai e a mãe dela e ela, eram os avós maternos, ok? Até aí...
não tá tudo bem, mas até aí é o processo de vida dela. Este avô começou a abusar da criança. E esta criança contou para a mãe dela. Esta criança de 5 anos de idade apanhou como se fosse um adulto. E a mãe dela falou: você nunca mais fale isso do seu avô. E assim foi. Ela foi sendo abusada até os 14 anos de idade por esse avô. E nesse decorrer desse atendimento, que a gente vai desdobrando o caso, a gente entende que qual era o real motivo da mãe não acreditar na criança. Tá? Isso é dito pelo cliente, tá, gente? A gente vai traçando pela linha terapêutica, mas é o cliente quem traz esse caso para nós. Se a mãe dela se revolta contra o próprio pai, o marido da mãe dela não trabalha, o que a mãe dela precisa fazer? Precisa sair desse quintal, não precisa? Mas ela vai para onde se o marido dela não trabalha? Então, quem acaba se tornando filho da puta, além do velho filho da puta lá, é a mãe e o pai, que são coniventes com uma condição que eles criaram para si mesmo, de zona de conforto. Imaginem uma criança vivendo essa dor dos 5 anos de idade até os 14 anos de idade e vivendo a sensação de não ter sido vingada pela mãe, porque a mãe era a única amiga que ela tinha e ela deixou de ter essa amiga. Vocês conseguem imaginar isso aí? Então, assim, o avô dela, por algum motivo, né, deve ter sofrido abuso também, por algum motivo, ele abusou da neta, filho da puta, tá errado, tá? Tudo bem, é transtorno psiquiátrico, sim, mas não deixa de ser um filho da puta. Abusou dela, tá? Agora, a mãe dela não a defendeu, não a vingou, por mais que ela não acreditasse. Ela podia falar assim: ai, filha, deixa a mamãe ver isso, mamãe vai ficar olhando sempre, tá? Mamãe vai estar aqui para te proteger, isso não vai mais acontecer. É uma criança de 5 anos, gente, pelo amor de Deus. Criança não inventa que está sendo tocada, não. Não inventa, tá? Então, a partir daí, esse caso, a menina com 14 anos, ela arrumou um namorado e o pai dela não queria de jeito nenhum que ela namorasse e o avô dela não queria que ela namorasse também. E o pai dela, de acordo com o avô, porque devia saber também... Tati, só não chegamos a esse ponto. Devia saber também e não queriam deixar a menina namorar. Até que a menina falou pro namorado que não podia namorar porque o pai e o avô não queria deixar. E o namorado disse que ia lá, que o namorado era mais velho que ela, tinha 17 anos, disse que ia lá. E ela se desesperou, começou a chorar loucamente, que não queria, até que ela foi até a casa do namorado e contou para a mãe do namorado sobre o abuso desde 5 anos aos 14 anos de idade. E o que aconteceu? A sogra foi com ela na delegacia e denunciou. E aí, gente, o que aconteceu hoje agora, né? Ela com 30 e poucos anos. O que aconteceu lá com os 14? Eles expulsaram a garota de casa. A garota foi morar com a sogra e com o namorado. Sabe por quê que isso aconteceu? Porque eles não tinham para onde ir. Eles iam sair do quintal, eles eram sustentados pelo velho, eles iam sair do quintal. A garota foi morar com o namorado, né? E aí, com os 35 anos dela, ela buscou terapia. Ela já não estava mais com esse namorado, ela começou a trabalhar com 14 anos no McDonald's, foi crescendo. Até hoje ela trabalha no McDonald's, foi crescendo. Mesmo desmanchada com o namorado, ela não saiu da casa da sogra, ela foi acolhida de verdade. O que a mãe dela não fez, a sogra dela fez.
Ela foi acolhida de verdade. E aí, quando ela arrumou um lugar para ela morar, dividir com uma amiga, aí sim ela saiu da casa da ex-sogra, tá? E quando ela completou os 35 anos e pouco, ela procurou terapia. Por quê? Porque ela já não conseguia mais se relacionar com ninguém, porque aquilo já virou um fantasma enorme. Ou ela tinha relações desqualificadas com um monte de cara, ou ela, quando se entregava, ela era abusada pelos caras que ela se relacionava. Então, gente, prestem atenção nos filhos de vocês. Isso é o pior dos traumas que uma pessoa pode carregar, é o trauma do abuso sexual. Não só esse trauma, como o trauma de não ter ninguém para vingar, de não ter ninguém para proteger a criança. Tá? Esse é o pior trauma. E existe um trauma também, que é o da culpa, né? A culpa de ter gostado, que a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Não é culpa da criança de jeito nenhum, não é. Nunca vai ser culpa da criança. Nunca vai ser. Porque ainda existe uma linha hierárquica ali e a criança acredita que ela tem, que ela precisa aceitar aquilo. Ela precisa obedecer aquilo ali. Tá? Sei que é um papo bem pesado, mas para falar desse tema, a gente precisa dizer, porque tem muita gente com trauma sexual que não consegue se entregar para a vida. Eu não tô falando para se entregar para outra pessoa, não. Eu tô falando que não consegue trabalhar, que não consegue ser feliz, que não consegue ter uma vida plena e chamar de dela. Essa vida é minha, não. Falar, tanto faz como tanto fez, qualquer coisa que eu fizer aqui. Sabe o que essa pessoa tá falando? Ninguém vai me defender se der merda, ninguém vai falar nada, então tá bom. As pessoas ficam sem energia de vida, ficam sem conseguir fluir com a vida, porque tem trauma de abuso sexual. E tem trauma de não ter sido vingada, de não ter sido protegida. Aí a gente tem um monte de hipócrita aí falando, se eu pego minha filha sendo, eu faço isso, faço aquilo outro. Né? Mas a gente tem que reparar que existem atos que estão embaixo do nosso nariz e a gente não vê. Tem uma cliente minha que ela diz que o avô dela tinha um hábito de beliscar o peito de todas as netas. Falei, mas ele só fazia isso ou tinha mais outras coisas? Não, comigo ele só fez isso. Mas ele fazia na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo quem? Fazia na frente do meu pai, da minha mãe. Falei, mas ele falava o quê? Ele falava, ih, tá crescendo, tá gostosa, hein? Apertava o nosso peito. Na frente do seu pai, da sua mãe. E o que sua mãe e seu pai faziam? Eles riam. Eles riam. Gente, isso é um abuso. Isso é um abuso. O nosso corpo só toca quem a gente quer que toque. Então, passem a prestar atenção nisso, por favor. É um apelo que eu faço para que as nossas próximas gerações não tenham tanto trauma sexual assim. Porque, como eu disse pra vocês, a criança ali só tem a sexualidade, ela não tem e o sexo como órgão. Ela não tem a malícia da pornografia. Não adianta. Não tem. Então, não é culpa da criança. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, cuidem dos filhos de vocês. É disso que a gente precisa ter na nossa mente aqui. E quem tem abuso sexual e quem se sentiu muito tocado por essa história, procure um atendimento terapêutico. Depois que acabar a live aqui, se quiser saber como é o meu processo para abuso, me chama no privado que a gente conversa, tá? Não é vergonha nenhuma. Errado foi o filho da puta que tocou em vocês, tá? Então tem muita gente que passa a vida inteira sem tratar isso, porque tem medo, tem culpa, tem vergonha. Não é vergonha. Se despeçam disso agora. E tem muita gente na população, como eu disse para vocês, que estão travados de viver porque sofreram um abuso lá atrás. Tá, gente? Então, a energia da sexualidade é o ato da gente sentir. E sentir prazer não está relacionado só em ter alguém, não. Quando vocês sabem que vem um primo de vocês de longe para encontrar ou uma prima e a gente fica feliz, o nosso corpo todo está produzindo esses neurotransmissores do prazer, do amor. E nem por isso a gente vai transar com a nossa prima ou com o nosso primo. Não está relacionado, tá? Então tem
Sexualidade tem no amor que eu sinto pela minha mãe, tem no amor que eu sinto pelo meu pai, tem no amor que eu sinto pelo meu filho, porque sexualidade é sentir. Sexualidade é sentir as nossas terminações nervosas no nosso corpo. Tá? Então prestem atenção nisso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém podem se relacionar, a gente pode juntar tudo. A gente pode ter uma relação que tem amor, sexo e sexualidade. Maravilhosa isso. Maravilhoso isso, um relacionamento afetivo, né? Maravilhoso isso. Agora, vamos para as confusões que a nossa mente faz com base nessas 3 situações, tá? Se o amor ele produz todos esses neurotransmissores, amor produz os neurotransmissores de amor. Todos esses, dopamina, ocitocina, tal. Ok? Estamos aqui. O sexo, o ato sexual, também é capaz de produzir esses mesmos neurotransmissores, tá? Beleza. A sexualidade também produz, uma vez que a gente passe a sentir, a tocar esses pontos no nosso corpo, tá? Aí olha o que acontece. A gente começa a confundir sexo com amor. E aí a gente tem uma dependência química, que a gente chama de dependência químico-emocional, que é quando você fica dependente desses hormônios. Tá? E aí, se você encontra alguém, vamos falar um pouquinho de relacionamento, você encontra alguém que é legal com você, que vocês trocam, que vocês se conectam, que isso, aquilo, outro, mas a pessoa já fala, eu não quero compromisso com você não, tá? Tá bom, eu também não quero não, vamos junto. Aí no ato sexual produz esses hormônios, o que na cabeça de alguma dessas pessoas pode acontecer? Caramba, eu tô apaixonada por ele. Caramba, eu tô amando. Gente, é porque tá produzindo o mesmo neurotransmissor que o amor produz. Não necessariamente a gente tá amando. Igual na massagem tântrica. Tá produzindo esses hormônios. Não é por isso que eu tenho que me apaixonar pelo massagista ou amá-lo. Não tem nada a ver com isso. Mas é preciso saber essa diferença aqui na nossa cabeça. Tá? E quando a gente aprende essa diferença, a gente aprende a se fortalecer mais, a gente aprende a dividir as coisas que estão aqui. Porque é muito ruim ser dependente químico-emocional. Porque parece droga mesmo, quando a pessoa vai embora, parece abstinência, é uma dor muito grande. Tudo isso porque a gente confundiu. Tem outra coisa que confunde também. Tá? Existe a homossexualidade sim, existem 62 formas de se relacionar, existe. Mas existem pessoas que confundem também, tá? Lembra que rolou aí cura da homossexualidade? Não era nada daquilo, não era nada daquilo. O que os psicólogos, o que o conselho, o que os terapeutas estavam querendo dizer é: quem é homossexual, beleza, continua lá. Ele sente prazer em se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. E eu já expliquei aqui pra vocês que na terapia holística, a gente entende que a gente tem a energia do sagrado masculino, a energia do sagrado feminino dentro de um corpo só. Né? E essas energias vão trocar em polos. Se eu me relaciono com um homem, a minha energia, para vocês terem noção, é do sagrado masculino, a maior. E quando eu me relaciono com um homem, sempre esse homem tem um sagrado feminino maior. E não está dizendo que ele é gay, não é isso. Ele tem uma forma mais meiga de tratar, eu tenho uma forma mais ogra de ser. Mas é a minha essência. Não significa que eu me relaciono com mulheres. E porque não é a minha opção, tá, gente? Então, quem tem a opção de se relacionar com o mesmo sexo, tá tudo bem. A gente não tá falando disso aqui. A gente está falando das confusões que a nossa mente faz. E qual confusão que a mente faz? Ela se relaciona com uma mulher, né? Vou dar um exemplo de uma mulher. Ela se relaciona e aí ela tem relacionamento desqualificado por toda a vida. Aí ela encontra uma amiga.
E essa amiga entende ela. Olha o que acontece. Acontece a amizade. Qual é a base da amizade? Amor. O amor produz o quê? Ocitocina, dopamina, todos aqueles neurotransmissores. E aí, não teve nenhum toque, não teve nada. A pessoa que tem vários traumas de relacionamento, ela começa a acreditar que ela gosta daquela pessoa para se relacionar sexualmente. Porque aqui na cabeça dela tá tudo junto. Aquele sentir só está relacionado ao ato sexual. Né? Então, assim, eu tenho muitas clientes, né, que são homossexuais porque desejam a outra pessoa do mesmo sexo, e tudo bem, eu bato palmas para quem assume, porque a gente tem direito de fazer o que a gente quiser da nossa vida, ninguém tem porra nenhuma com isso, a ver com isso, certo? Mas eu tenho umas clientes também que elas têm dúvida. Cara, eu não sei porque eu só gosto dessa menina, mas eu sinto prazer com o homem. Como assim? E quando entende, nunca gostei da minha amiga, não. E aí ria a beça, kkkk, né? Só pra contar pra vocês o que já aconteceu comigo, eu tenho aqui em casa até tem, um objeto de massagem, né? A gente fazia uma massagem em shiatsu no trabalho, e a menina levou, a massagista levou esse é tipo cheio de araminho assim, que vai devagarzinho na cabeça assim, né? Eu até dei pra umas pessoas aqui, né, que eu fiz um kit com isso. E aquele negócio ativava a energia sexual, porque é um processo de ativação da energia sexual. O que é energia sexual, gente? Energia sexual é tudo que a gente sente através dos nossos pontos sensoriais, ok? Então, a menina lá, coitada, com um negócio aqui, e eu novinha, né? Novinha assim, não tinha a inteligência que eu tenho hoje. E eu falei, Senhor, o que eu tô sentindo? Aí eu cheguei na sala e falei, gente, eu preciso falar um negócio pra vocês. Aí o pessoal, o que foi? Gente, eu senti um negócio, será que eu tô apaixonada pela massagista? E todo mundo começou a rir e falou assim, eu não queria falar não, mas eu também senti a mesma coisa. Olha a confusão na minha cabeça. Aí eu fiquei, gente, mas eu não... nada a ver, eu nem vi a cara da mulher direito, o que aconteceu? De fato era essa confusão de amor, sexo e sexualidade. Só que ali ela estava ativando os meus neurotransmissores da felicidade e do amor através da energia da sexualidade. Era só isso. Eu nem olhei para a mulher, ela nem olhou para mim, né? Porque a massagem de shiatsu é de costa, bota uma venda, eu nem sei até hoje qual é a cara dela. Então, assim, gente, entendam, a confusão, ela pode existir, é normal. Só que é muito ruim quando as pessoas confundem e passam a se relacionar com alguém do mesmo sexo e elas não acham a felicidade ali. Elas continuam repetindo as relações falidas, elas continuam repetindo os relacionamentos abusivos. E assim, gente, essa dependência químico-emocional não está relacionada com o lado que você escolhe, se você escolhe homem ou mulher. Está relacionada com a dependência que você criou dentro de você. Então precisa tratar esta dependência que a gente carrega dentro do nosso peito, dentro do nossa emoção, não é do nosso peito, né? De uma forma figurada de falar, dentro do nosso cérebro límbico emocional. Então, assim, não adianta a gente acabar um relacionamento e entrar em outro carregando aquelas dores e tacando naquela outra pessoa, ou aquela nossa necessidade exacerbada de ser amada. Existem outras coisas que ativam essa energia da sexualidade e que fazem esses neurotransmissores percorrerem por todo o nosso corpo. Sabe o que é? É a gente trabalhar com o que a gente ama. É um dos pontos. Na área profissional é muito comum que a gente veja pessoas doentes porque elas não trabalham com o que elas amam. Elas fazem para ganhar dinheiro. Então, se não tem energia da sexualidade aí, não tem felicidade. Se ela não está sentindo prazer para trabalhar ali, não tem felicidade. Já aconteceu comigo, já arrastei uma depressão por tantos anos. Tá? De que forma a gente pode também atingir aí o equilíbrio da energia? De novo, tem massagem tântrica. Se vocês quiserem, o cupom tá disponível, é só entrar em contato comigo no privado, tá? Tem R$50 de desconto na massagem, lá na Barra da Tijuca.
E tem outras formas, que é através do intelecto, que é através... eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, muito, eu não paro de estudar nunca. Nunca, nunca, nunca. E isso ativa a minha energia sexual. Tem respiração através de meditação que ativa. O que é energia? De novo, energia da sexualidade, gente. É ativar o nosso sentir, tá? É ativar o nosso sentir. Então, o que ativa o sentir de vocês? Tem gente que é ativado pela força motora. Tem gente que é ativado por exercícios físicos. Eu odiava exercício físico e eu comecei a fazer um agora e eu tô gostando dele. Ou seja, já consegui ativar a energia do sentir através deste exercício. Eu dizia, não, eu odeio, não quero. Não, peraí, tem muito não aí. Quando tem muito não é crença, né, gente? Então, vamos trabalhar isso. Vamos fazer um exercício devagarzinho. Tô fazendo exercício 20 minutos por dia e eu já tô gostando dele. Eu tô gostando ao ponto de querer aumentá-lo. Então, opa, tá ativando alguma sensação em mim. Então, pra gente entender de fato amor, sexo e sexualidade, todos eles ativam os mesmos neurotransmissores. Como outras coisas que trazem prazer na vida, também ativam esses neurotransmissores. Tá? Então, o que acontece quando a gente está numa relação desqualificada, uma relação de desrespeito? Em vez de ativar o hormônio do prazer, vai ativar o hormônio do estresse, que é o cortisol. E a gente vai acreditar que a gente depende daquele estresse para sobreviver. E a gente vai encontrar situações que ativem esse estresse, mas a gente não precisa do hormônio do estresse para sobreviver. A gente precisa dele só para ele equilibrar, mas para sobreviver não. E a gente começa a traçar a nossa vida para o paralelo negativo, para o lado negativo. Porque quem ativa o cortisol, o hormônio do estresse, vai saindo da parte do amor e vai caindo para a parte negativa da nossa régua. Tá certo, gente? Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu tenho um aviso aqui, talvez não seja muito interessante para todo mundo, mas vai precisar ser assim. A partir de semana que vem eu só vou poder fazer as lives às terças-feiras. Eu também vou ficar triste, mas é que eu preciso de uma certificação no curso e eu preciso até o mês de julho, me empenhar nesse estudo, mais do que eu já estudo. Então, as próximas lives serão às terças-feiras, tá bom? Agora eu vou abrir para pergunta e quero desde já agradecer a presença de vocês. Hoje a gente teve bastante gente junto aí. E uma outra coisa que eu quero pedir também. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês, assim que esse vídeo entrar no IGTV, que vocês comentem lá. Porque eu descobri, né? Que... Eu nem li os comentários hoje, desculpa. Eu descobri que se as pessoas comentarem no teu vídeo dentro do prazo de 30 minutos depois que ele foi publicado, o conteúdo, ele se transforma... Olha eu, cracuda. O conteúdo, ele se transforma em relevante, tá? Então, se vocês puderem dar o depoimento de vocês, do que vocês acharam da live de hoje, é interessante para que mais pessoas curtam e que mais pessoas vejam, né, gente? Porque esse conteúdo é de ouro. Eu sempre falo que quando a gente descobre a diferença entre sexo, amor e sexualidade, né, a gente aprende a viver, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês e aí façam as perguntas. Quando acabarmos um relacionamento, o que posso fazer de melhor de imediato, antes de me relacionar novamente? Entender o que fez esse relacionamento terminar. Lembra o que é relacionamento? Tem que ter caráter, tem que ter companheirismo, tem que ter dinheiro e sexo. Não tendo isso, tchau. Para entrar num próximo relacionamento, exijam esses 4 pilares e doem esses 4 pilares. Se uma das partes não doar, beijo nas crianças. É para sair desse relacionamento e procurar outro, porque eu acho que a gente não tem mais idade para viver dor, para ativar cortisol. Acho que a gente tem idade para ativar, sim, a nossa energia da sexualidade, tá? Outra pergunta? Alguém? Essa live fez sentido para vocês, gente? Aumenta a relevância, isso aí. Aumenta a relevância, né? Tema forte e esclarecedor. Isso aí, Rosângela. Obrigada pela presença, né? São temas que muitas pessoas não querem tocar
porque gera muita polêmica, né? Mas eu tenho um outro compromisso com o planeta, eu falo mesmo. Tô eu querendo conhecer a massagem tântrica, na verdade querendo estudar mais o Tantra. Estude, porque eu sugiro que você estude antes de fazer para você entender melhor qual é o processo, tá? Ah, que legal, Cris, obrigada. Eu não entendi como fazer o exercício, mas o exercício... Me lembra aí qual é o exercício, que eu falei um monte de coisa aí. O exercício de identificar se é dopamina. Eu não lembro. Qual é o exercício, gente? Me ajuda aí, me esclarece aí qual é o exercício. Fala aí pra mim. Talvez seja o exercício da respiração, né? Vocês podem procurar pranayama, o nome da respiração que ativa. Pranayama. Respiração que ativa a sexualidade. Mas escrevam lá. Respiração que ativa a sexualidade, meditação, tem muita coisa. É realmente um tema muito forte, né? Não sei, acho que foi a Silene que perguntou o exercício. Eu não lembro qual exercício que eu passei, não. Acho que eu não passei, não, Silene. Não passei, não. O pessoal não tá ligado, não. Acho que eu não passei, não. Não, o exercício talvez seja o que eu acabei de explicar aí na pergunta, né? Gente, tem uma coisa que ativa a energia da sexualidade também, para a sexualidade, que ativa a sexualidade também o passo da dança do ventre, aquele que treme, a tremidinha. A tremidinha, né? Só não lembram a shirri, né? A tremidinha ativa a nossa energia orgânica, é maravilhoso, mas aí eu tenho que fazer em pé. E aí a gente não vai ter tempo para fazer isso. Então, como é que ativa a energia da sexualidade? A forma mais rápida, massagem tântrica, quem quiser tem o cupom, só entrar em contato comigo no privado que eu mando, tá? A respiração pranayama, esse passo da dança do ventre, que faz a tremidinha. Basicamente, né? Sobre massagem tântrica, posso indicar uma amiga maravilhosa que faz vivências. Sim, eu tô com uma parceria com uma clínica lá na Barra e eu tô com o cupom deles, mas pode me mandar o contato dessa sua amiga, Érica, que eu indico também, não tem problema não, tá? Vamos que vamos. A gente quer curar o mundo. Manda pra mim, tá? Então, gente, acho que é isso, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Obrigada pela presença. Érica, te falei, né, da ativar a sexualidade e tal. Isso indica, me passa aqui que quem quiser eu... Até para as pessoas fazerem curso, né, já que ela faz vivências, é bem interessante para ela dar o curso também, tá? Então, gente, vamos que vamos, finalizamos nossa live aí com o tema amor, sexo e sexualidade. Já fazia tempo que era pra gente aprender isso, né, gente? E a gente volta aí na terça-feira, né? Foi o que eu falei pra vocês. Quem tiver interesse em fazer o processo terapêutico, entre em contato comigo no privado. Eu tô com um preço especial aí pra quarentena. Minha quarentena não termina agora. Minha quarentena pelo menos eu vou esperar o mês de junho passar, né? Por segurança aí pros meus clientes. E dependendo de julho, não sei, mas em princípio eu volto em julho. Mas enquanto a gente está em quarentena, tem um preço especial para terapia online. Me procurem no privado aí pra gente tratar. Não se acanhem se vocês tiverem evento de abuso sexual. A culpa não é de vocês. A culpa não é de quem sofreu o abuso. A culpa é do adulto que sabia. Mas também tem um transtorno que pode ser tratado, tá? Mas não se acanhem, porque esse trauma trava a possibilidade de vocês viverem o que há de melhor na vida, ok? Eu sou especializada também em traumas sexuais, então me procurem. E isso acontece muito e é muito natural, então eu canso de atender esse tema. Você não é a primeira nem a última, ok? Tem muita gente que tá com a vida parada por causa de trauma sexual, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Isso é um divisor de águas na nossa vida quando a gente descobre e quando a gente transforma isso aí. Tá bom, gente? Então, fiquem na paz. Eu espero que esse tema tenha trazido, né, como vocês comentaram aqui, muito legal. Que espero que esse tema tenha trazido consciência para vocês, que tenha trazido entendimento até do que é a pedofilia, né? E que tenha fortalecido
a mente de vocês para que vocês não deixem seus filhos passarem por isso. Um grande beijo, agora eu vou embora que está encerrando até terça-feira que vem. Fui!